práticas espirituais para um relacionamento entre pais e filhos agradável ao Senhor, que agrade ao Senhor. Vamos abrir então nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez, Senhor, renovar as oportunidades de estarmos na Tua casa. E aqui, Senhor, reunidos neste ajuntamento solene, Senhor, podemos com toda a liberdade Te louvar, abrir Tua palavra e dela, Senhor, derivar ensinamentos, princípios, Pai, úteis para que o perdido, Senhor, encontre salvação e aqueles, Senhor, que já são crentes em Cristo Jesus encontrem, Senhor, também edificação, Pai. Faz assim, Senhor, conosco essa noite, que o Senhor nos abençoe ao tratarmos da Tua santa palavra, que o nome de Cristo possa ser exaltado do princípio ao fim e que o Senhor seja também, Senhor, com aqueles nossos irmãos que não podem estar ajuntados conosco nessa noite. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nos guarda, Senhor, de todo mal e fica conosco, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós já tivemos oportunidades aqui bem seguidas, bem repetidas de tratarmos algo sobre o livro de Efésios, sobre a carta de Paulo aos Efésios. E já em algumas ocasiões eu disse para os irmãos que a carta tem uma divisão bem simples, uma divisão em que o apóstolo Paulo ele vai tratar nos 3 primeiros capítulos sobre o nosso estado em Cristo, a nossa posição em Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, a salvação de Cristo. E nos 3 capítulos finais, do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo vai tratar do nosso estado em Cristo. Ou seja, que nós, então, vivamos de acordo com essa posição sublime que temos em Cristo Jesus, de sermos filhos de Deus. E, especialmente, então, do capítulo 4 até o capítulo 6 dessa carta, desse livro, nós vamos encontrar orientações práticas de como nós devemos viver a nossa vida cristã. E numa sessão que começa no capítulo anterior ao que nós lemos, capítulo 5, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo ele vai começar a tratar de forma muito prática como é que a família cristã, então, poderá trazer glória ao nome de Cristo. Como é que na família se processam as obras da luz, o fruto da luz. E a sessão que nós vamos então considerar, especialmente essa noite, é a segunda sessão, é a sessão que trata sobre o relacionamento entre pais e filhos. E convém, irmãos, nós analisarmos previamente, que essa divisão que o apóstolo Paulo faz nas 3 sessões que ele trata sobre família, primeiramente, o casal, o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Em seguida, os pais e os filhos. E em seguida, os senhores e os servos, ou os servos e os senhores. Lembrando que, naquele contexto, os servos, os escravos, eles faziam parte da dinâmica familiar. Então, essa divisão era uma divisão já bem conhecida na cultura greco-romana. Segundo a ética grega, a divisão familiar funcionava exatamente dessa forma. Esposos e esposas, pais e filhos, e então senhores e escravos. Era essa a dinâmica, ou a divisão lógica
que havia ali naquela cultura, naquela época. E cada homem, então, era estimulado e educado a se preparar para governar a sua casa e os seus escravos, os seus servos. É interessante nós percebermos que, então, Paulo ele pega essa estrutura que já era conhecida, já era parte do contexto da época, e ele usa a mesma estrutura, mas ele resgata isso e apresenta isso de uma forma cristã, dentro de uma abordagem cristã. Então não se trata apenas de instruir como o homem pode governar a sua família, ou seus escravos, ou seus servos, mas agora, dentro da abordagem que Paulo faz aqui para a igreja de Éfeso, se trata de como é que aquele homem, chefe da sua casa, poderia demonstrar uma liderança amorosa à luz dos ensinamentos e dos princípios deixados pelo Senhor Jesus. E também não se trata apenas de algo focado na figura do marido, do pai ou do Senhor, mas também dá à esposa, aos filhos e aos servos uma posição de dinamismo dentro dessa relação familiar, onde eles também terão papéis fundamentais dentro da construção de um lar que glorifica, que traz unidade e testemunha acerca do nome do Senhor Jesus. Então, Paulo, nós podemos usar essa palavra nesse sentido. Paulo, ele redime essa estrutura naquela sociedade que era dividida por sexo, por idade e por posição social ou econômica. Mais do que dividir, mais do que separar, o objetivo de Paulo aqui, ao a se aproveitar dessa estrutura já bem conhecida daquela sociedade, era mostrar como é que elas poderiam funcionar de forma coesa e unida para a glória de Cristo. E se nós vamos ver algumas práticas, com base nesse texto, práticas espirituais que são agradáveis ao Senhor, no que diz respeito ao relacionamento dos pais e filhos, está aí a primeira. A primeira prática que o apóstolo ele menciona no texto que estamos considerando é em relação aos filhos. E ele diz que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. É interessante que não somente nessa sessão, mas nas outras duas, tanto a que precede a que estamos considerando quanto a que vem em seguida, a exortação vem primeiro para a parte subordinada. Então Paulo se dirige ele primeiramente exorta as esposas, primeiramente ele exorta os filhos, primeiramente ele exorta os servos, estabelecendo de alguma forma uma hierarquia saudável e justa nessas relações. Então a primeira exortação ela vai para os filhos. E a prática espiritual que promove dentro do lar cristão a glória de Cristo, que agrada ao Senhor Jesus, é que os filhos eles devem obedecer aos pais no Senhor. E eu coloquei a imagem aí não sei se dá para perceber muito bem, mas a imagem de alguém falando junto ao ouvido de outra pessoa, porque tanto em português, quanto em grego, quanto em hebraico, pensando no contexto em que Paulo escreve aquela carta, o verbo obedecer, ele está intimamente relacionado com o ouvir. A etimologia do verbo obedecer, tanto no nosso idioma, quanto nos idiomas pertinentes àquele contexto, eles estão intimamente ligados ao ouvir. Certo? Então, o que seria obedecer? Seria você ouvir, você prestar atenção àquilo que está sendo dito. E o texto diz que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. E essa expressão no Senhor, ela denota duas
dois princípios, duas realidades dentro dessa mesma expressão, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Quando o apóstolo diz que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, Paulo está aqui falando para filhos que podem dar testemunho que são crentes. Paulo está aqui se dirigindo a filhos que testemunhavam ou poderiam testemunhar que de fato conheciam o Senhor. Obedecer aos pais no Senhor é, primeiramente, o reconhecimento de que os nossos pais, eles são para nós a representação primeira e última do Senhor aqui na terra. A figura mais palpável, mais material do divino para a vida de um filho dentro de uma família cristã são os seus pais. Então, o filho tem que ter essa consciência. Paulo está dizendo de que quando ele se dirige aos seus pais, quando ele obedece aos seus pais, quando ele está lidando com os seus pais, ele está, em última análise, lidando com o próprio Deus. Paulo está aqui, de maneira muito clara, estabelecendo que os pais representam para a vida do filho a pessoa de Deus. Essa direção e essa orientação que os filhos vão receber da parte dos pais. Mas a expressão também denota, irmãos, no Senhor, que a minha obediência aos pais, ela deve, em última análise, ser uma obediência a Cristo, ao próprio Senhor. De tal forma que a minha obediência, ela deve estar condicionada àquilo que eu entendo ser a vontade de Deus revelado nas Escrituras. De forma prática, e nós temos aprendido isso daqui de forma repetida, em outros momentos, em outras oportunidades, o filho não somente ele tem o direito de desobedecer aos pais, mas o dever, quando a ordem que for proferida for uma ordem que vá claramente contra qualquer mandamento das Escrituras. Então, percebam, irmãos, que Paulo ele está falando para lares que conhecem o Senhor, para pessoas que que testemunham conhecer a Cristo. E ele diz aos filhos que a obediência deve ser no Senhor. Talvez alguém possa levantar a objeção de que tal condição para a obediência possa trazer alguns problemas em certas ocasiões, em certos momentos. Por exemplo, vamos imaginar uma situação em que o filho seja cristão, professe a fé cristã, seja membro de uma igreja cristã, mas um dos seus progenitores, ou seu pai ou sua mãe, não sejam. E aí essa ilustração já é bem conhecida, mas para mim não é desgosto, e para vós outros é segurança que se repita as mesmas coisas, diria o apóstolo Paulo. E aí o telefone toca, e aí o pai ou a mãe diz que ele deve comunicar a outra pessoa que ele não está. Diga que eu não estou. Isso é uma mentira. E vai contra um princípio claro das Escrituras. O ideal é que o filho encontre meios para mostrar para o pai que ele não deve obedecer àquela ordem. Mas prestem atenção, especialmente os filhos que estão ainda sob a tutela dos pais aqui esta noite. Para que isso funcione, para que isso possa ser feito de uma forma mais correta, mais eficiente, você precisa demonstrar obediência sincera e pronta em todos os outros aspectos e mandamentos que não são contra a palavra de Deus. Me explico? Não faz sentido um filho que se diz cristão, numa situação como a que a gente ilustrou ainda há pouco, virar para o pai ou para a mãe e dizer assim: olha, mas essa ordem eu não posso cumprir,
se na verdade nada do que o pai pede para ele fazer ou manda ele fazer, ele cumpre? Como é que agora, numa situação que envolve o testemunho cristão, o testemunho da fé cristã, aquele filho vai querer ter moral para falar alguma coisa acerca do que é certo e o que é errado segundo os princípios cristãos? Durante a vida inteira, o pai e a mãe deram ordens que não eram contrárias às Escrituras, pelo contrário, eram até justas. E o filho fez pouco caso, não ouviu. E aí, naquele momento crucial, em que ele poderia dar testemunho acerca da honestidade, acerca da justiça, daquilo que seria correto, que moral ele terá para dizer que ele não pode obedecer àquela ordem? Se na verdade nada do que os pais ordenaram, ele veio cumprindo ao longo de todo aquele tempo. Então perceba que obedecer no Senhor está intimamente ligado a uma vida que de fato se preocupa em obedecer os mandamentos do Senhor. E o texto continua, o apóstolo continua e diz que isto é justo. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra aqui, em grego, denota que a obediência aos pais é um princípio autoevidente. Mesmo fora do cristianismo, mesmo, por exemplo, nas culturas orientais, que durante milênios ficaram apartadas totalmente do cristianismo, mesmo naquela cultura pagã, era autoevidente que os filhos deveriam estar subordinados aos pais. Mesmo no moralismo pagão da época dos apóstolos, do apóstolo Paulo, daqui da igreja de Éfeso, esse princípio era um princípio autoevidente. Na verdade, os pais, dentro do Império Romano, tinham total direito sobre a vida dos seus filhos. E o que o apóstolo Paulo faz aqui é mostrar que essa liderança deveria ser amorosa, conforme o ensinamento e a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas percebam, Paulo apela aqui para algo que é autoevidente. Irmãos, se hoje nós temos cada vez mais presente na nossa sociedade a rebeldia, filhos se levantando contra os pais, a falta desse trato em que os pais comandam os filhos e os filhos obedecem, se isso ocorre nos nossos dias, isso é um sinal do fim dos tempos, diz o apóstolo Paulo em outra carta. Isso é sinal da decadência de uma sociedade. Porque o natural, o que é autoevidente, é que os filhos obedeçam aos pais. Isto é justo. E para as famílias cristãs, para os filhos cristãos que afirmam conhecerem o Senhor Jesus, essa obediência precisa ser no Senhor. Obedecendo todas as ordens que estão de acordo com a palavra do Senhor. E sempre lembrando que ao obedecer ao meu pai, ao obedecer à minha mãe, eu estou obedecendo, em última análise, ao próprio Senhor. A segunda prática espiritual para um relacionamento entre pais e filhos que agrada ao Senhor também envolve os filhos. E você encontra isso aí no versículo 2 e no versículo 3. Os filhos devem honrar os seus pais. Ele diz: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, muitas pessoas não fazem distinção entre obedecer e honrar. E às vezes nós lemos essa passagem e outras passagens como essa e nos passa, entre aspas, batido a diferença
entre obedecer e honrar. Paulo não está usando aqui termos apenas que são sinônimos para embelezar o texto e apenas para encher mais linhas da sua carta. Não, são dois mandamentos distintos para os filhos, são duas práticas distintas que os filhos devem ter. Ele primeiro diz, obedeçam, e agora ele diz, honrem. E qual é então a diferença entre obediência e honra? É mais fácil de nós entendermos essa distinção, irmãos, quando nós partimos para as ilustrações e para os exemplos. Preste atenção que obedecer tem a ver com ouvir. Você ouve uma ordem, você ouve um comando e você então segue aquele comando. Isso é obedecer. É algo que se processa de fora para dentro. É algo externo, é algo que começa externamente a pessoa que deve, então, ter aquela prática de obediência. A honra, entretanto, é algo que nasce no coração. É algo que vem do coração. E partindo de dentro da pessoa que deseja honrar e que deve honrar, se exterioriza através de alguma maneira prática. Então, vamos colocar aqui algo corriqueiro ou rotineiro que pode ocorrer dentro de uma família, dentro de uma dinâmica familiar. A mãe chega em casa, ou o pai chega em casa, e pede para o filho, ou o filho chega em casa, e ele é ordenado, é pedido a ele que ele então varra, por exemplo, o pátio da casa. Ele ouviu uma ordem, ele ouviu um comando. Meu filho, pegue a vassoura lá atrás, pegue a pá e dê uma varrida nesse quintal, por favor. Ele ouviu um comando. Ele ouviu aquela ordem, e aí ele vai lá e obedece. É óbvio que quando você obedece os seus pais, você está, se você o faz de maneira sincera e grata diante do Senhor, honrando os pais. Mas perceba que a honra é bem mais que obedecer. A honra é o filho chegar ao pátio, perceber a sujeira ali no pátio e saber que ele vai alegrar o coração da sua mãe se ele fizer aquilo. Independentemente se ela vai mandar, vai perceber que ele poderia fazer aquilo ou não. De forma prática, isso é a honra. Não houve obediência aí, porque o filho não foi pedido para fazer nada. Ele não pediu, ninguém pediu ao filho para ele fazer alguma coisa. Mas ele tem o desejo grato no seu coração de sempre fazer o bem aos seus pais. De considerar os seus pais como uma riqueza, como algo que ele não pode mensurar o valor. E como é que ele vai demonstrar isso? No dia a dia, praticando coisas que vão deixar o coração dos seus pais alegres, felizes. Independentemente se ele ouviu uma ordem ou não. E aí, irmãos, vejam que interessante. Quando o apóstolo Paulo, ele trata da obediência no versículo 1, ele diz, obedeçam no Senhor. Mas quando ele fala de honra, no versículo 2, ele simplesmente diz honra. Preste atenção que o versículo não diz assim, honra teu pai e tua mãe quando... Honra teu pai e a tua mãe se... Honra teu pai e tua mãe só se... Honra teu pai e tua mãe. É incondicional. Não tem condição. Os pais, e aqui vou colocar bem grande as aspas, chatos. Porque o meu pai não é tão bacana quanto o pai da fulana, minha colega da escola.
Ah, porque o meu pai ele não faz isso como o pai do meu colega faz. Ah, porque o meu pai, porque a minha mãe. Ah, porque eles vivem assim. E honra ao teu pai e tua mãe. Não importa quem seja o pai e quem seja a mãe. O texto diz simplesmente honra. E o texto vai mais adiante e coloca algo que é extremamente interessante. Honra teu pai e tua mãe. De onde é que o apóstolo Paulo vai tirar esse mandamento? Será que ele inventou isso? Os irmãos sabem muito bem que esse mandamento está muito explícito lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. E o apóstolo Paulo traz a lembrança dos seus ouvintes, e a nossa lembrança também essa noite, que esse mandamento está atrelado a uma promessa. Irmãos, isso é algo que foge à nossa compreensão. A grandeza disso foge à nossa compreensão. Porque prestem atenção, nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, devemos a Ele obediência. Obediência aos seus mandamentos, obediência à sua palavra. Deus não está preso ou não precisa atrelar recompensas ou promessas às suas ordens, aos seus mandamentos. Deus é soberano. E se Ele apenas mandasse para o seu povo, para a sua igreja, um mandamento, colocasse ele diante deles um mandamento, aquela ordem por vir de Deus, que é soberano, todo-poderoso, deveria ser cumprida. Deus não tem obrigação nenhuma de atrelar aos seus mandamentos qualquer tipo de promessa ou recompensa. Mas essa questão da honra aos pais é algo tão caro ao Senhor, é algo tão importante para Deus, que Ele faz questão de atrelar a esse mandamento uma promessa. E as promessas de Deus nunca caem. O texto diz que esse mandamento de honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa diz respeito a que as coisas nos vão bem e que sejamos de longa vida sobre a terra. Naquele contexto da antiga aliança, você tinha isso atrelado àquela terra ali, específica, a terra que o povo de Israel estava para conquistar. Mas para nós, em Cristo, essas promessas de bênção alcançam toda sorte de bênçãos. Deus está dizendo que Ele honra também e recompensa também todos aqueles filhos que têm uma vida, que vivem uma vida de honra aos seus pais. E como é que você pode honrar? Como é que nós honramos aos nossos pais? Uma forma óbvia de honrar os pais, nós já mencionamos, é a obediência. Você tem lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, a seguinte instrução. Provérbios 1, 8 e 9 diz: Filho meu, ouve. Lembrando lá que obediência tem a ver com ouvir. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Você honra os seus pais e, consequentemente, também é honrado por Deus quando você obedece aos seus pais, no Senhor. Você também honra os pais. Nós também honramos os pais quando nós demonstramos a eles respeito. Olha só que forte a linguagem de Provérbios 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, os olhos de uma pessoa assim, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos.
Ou seja, em outras palavras, é uma pessoa sem direcionamento de vida, sem direção na vida, perdida na vida. Não enxerga nada, é cego. Você honra também os pais, e aqui eu quero falar especialmente para os filhos que já têm pais mais idosos, em idade mais avançada, mas não somente para esses, quando você demonstra cuidado pelos seus pais. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4 e 8. Veja também como a linguagem do apóstolo Paulo ali é forte. Ele diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, preste atenção, ou netos. Nós estamos falando aqui de um contexto em que pai não é só o progenitor imediato, ou filho não é só aquele descendente imediato. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E no versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Pior que o descrente. Então, de maneira prática, como é que eu posso honrar os meus pais? Com obediência, com respeito, com cuidado. Não trazendo vergonha para minha casa com as minhas más atitudes. Se você é uma criança, você honra os seus pais quando você já sabe aquilo que agrada os seus pais e você vai lá e faz, como eu mencionei ainda há pouco. Se você é uma criança em idade escolar, um jovem na escola, você honra os seus pais se esforçando ao máximo para estudar e tirar boas notas e honrar o investimento que ele tem feito na sua vida. Os adolescentes honram aos pais também quando eles enxergam nos pais a figura dos seus melhores amigos. Quando o adolescente ele quer compartilhar da sua vida com todas as pessoas, menos com seus pais. Quando são os colegas dele que sabem de quem ele está gostando na escola, que sabe quais são as dificuldades que ele está enfrentando, que sabe quais são os sonhos que ele almeja, e os pais estão à parte de tudo isso. Não por uma negligência dos pais, mas porque os filhos não deixam, e muitos não deixam mesmo. Quando o adolescente ele age assim, ele não está honrando os seus pais. Você honra os seus pais, jovem, quando você permite que ele participe de maneira saudável da sua vida e das suas intimidades. Você está dizendo com isso que você dá valor à experiência que eles têm. Talvez você mais velho honre os seus pais participando das despesas da casa, separando uma parte daquilo que você ganha também para aliviar o jugo que é sustentar a casa. Os filhos casados honram os pais, como quando lemos aqui em Timóteo, prestam cuidados, assistências aos seus pais, especialmente os mais idosos. Enfim, a palavra de Deus ela é rica. E quando nós estamos em comunhão com Deus, Deus vai nos dando sabedoria para que possamos encontrar meios de honrar os nossos pais, de trazer alegria aos seus corações, através das nossas atitudes e através da nossa vida, nós que somos filhos. E aqui cabe, irmãos, uma questão delicada.
E em relação aos pais que são abusivos? Como lidar, como um filho cristão, ou até não cristão, como lidar com uma situação em que os pais são abusivos? Isso também é algo que não deveria acontecer, é algo antinatural, mas às vezes acontece. Será que é possível demonstrar honra em situações assim? Irmãos, a palavra do Senhor em nenhum momento nos autoriza a pensar que obediência e honra em situações adversas, excepcionais como essas, significa se deixar abusar. E aqui eu estou falando de qualquer tipo de abuso. A palavra de Deus não ensina isso. Não é da vontade de Deus que uma pessoa sofra qualquer tipo de violência dentro do seu seio familiar ou fora dele. E por isso o apóstolo Paulo lá em Coríntios diz para as esposas, olha, se ele quiser partir, deixe-o. Você está desobrigada, porque como sabes tu se poderás salvar o teu marido? Então, em nenhum momento a palavra de Deus obriga que nós estejamos debaixo de violência ou de agressão. Isso não é um ensinamento bíblico. Porém, filhos de pais abusivos também podem e devem demonstrar honra aos pais de outras formas. E eu listei 3 aqui, que são de forma muito prática, formas que os filhos podem honrar os pais nesse sentido. E a primeira é perdoando. Filhos honram aos pais quando eles também, do fundo do coração, de forma sincera, diante de Deus, por causa de Cristo, perdoam os erros e as falhas dos seus pais. Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as situações mais adversas e cruéis da história de uma pessoa, em Cristo, podem ganhar um novo sentido. E nessa força, filhos que tiveram pais problemáticos a esse ponto, podem sim, no Senhor, encontrar força para perdoar os seus pais. E quando filhos fazem isso, eles estão honrando os seus pais. E, em última análise, honrando ao Senhor. Filhos também podem honrar aos seus pais quando oram pelos seus pais, pedindo que o Senhor derrame a sua graça também sobre a vida deles. Que o Espírito Santo transforme o coração violento daquela pessoa. Filhos honram seus pais quando oram por eles. E também honram a longo prazo os seus pais quando, ao chegar ao seu momento de paternidade ou de maternidade, fazem a coisa de forma diferente. Aprendem com os erros dos seus pais e não fazem igual. Quem sabe até mostrando a longo prazo para aquele pai ou para aquela mãe que falhou na educação, como é bom e como vale a pena viver num lar em que Cristo reina. Quem sabe alcançando a vida daquele pai e daquela mãe, depois de tantos anos, através do bom testemunho da sua casa, na sua nova família. Então, irmãos, não há saída para nós que somos filhos. Mesmo aqueles filhos, eu estou falando aqui, que já não têm os pais consigo. Para pais já falecidos, o que resta ao filho é honrar a memória do pai. Então não há saída. Todos nós aqui somos de alguma forma alvos dessa exortação e desta instrução do apóstolo Paulo. Todos nós temos o dever de honrar os nossos pais. De buscar meios práticos no nosso dia a dia, de demonstrarmos apreço, valor, afeição, gratidão pela vida dos nossos pais. Incondicionalmente.
seja através da obediência, do respeito, do cuidado, do perdão, da oração, de uma vida diferente, honrando até mesmo a memória dos nossos pais que já faleceram. Amém, irmãos? A terceira prática para um relacionamento entre pais e filhos que agrada ao Senhor já se dirige aos pais. E aí, o apóstolo no versículo 4, na parte A diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Então, o apóstolo Paulo ele se dirige agora aos pais e diz que é dever dos pais para esse relacionamento que agrada a Deus. Ele já falou aos filhos, já exortou aos filhos, agora ele exorta aos pais. É dever dos pais que eles não provoquem os filhos à ira. E aí, irmãos, permitam-me quebrar um pouco o protocolo. Mas de maneira, não precisa ser de maneira estrambólica, mas de maneira discreta, pode ser, não se preocupem. Levantem a mão aqueles homens aqui presentes esta noite que são pais. Levantem a mão, por favor. Podem baixar. Por que eu pedi? Porque o apóstolo Paulo aqui nesse momento, ele chama a atenção de vocês. Lá no versículo 1, acompanhe aí na Bíblia. No versículo 1 do capítulo 6, ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais. A palavra que aparece aí em grego para pais é a palavra genérica para pais. É goneus, ou seja, pai e mãe. Mas quando ele apresenta a exortação aos progenitores, no versículo 4 ele diz: E vós, pais, na nossa tradução isso se perde, mas em grego a palavra que está aqui é pater, são os pais homens, são os progenitores homens. E de forma alguma nós devemos interpretar daqui que a educação então da criança, do filho, deve ficar sob a responsabilidade apenas do pai, e a mãe fica passiva na história. Pelo contrário. Mas Paulo está aqui chamando a atenção para o fato de que muitas vezes o pai se omite da educação do filho. É uma tendência, muitas vezes, de que o homem enxergue, especialmente em famílias, vamos colocar aqui entre aspas, mais tradicionais, mas que na verdade são as ideais, segundo a palavra de Deus, em que o pai sai e a mãe fica em casa com os filhos. E aí, talvez, na mente daquele progenitor, ele possa criar a falsa ideia de que a única responsabilidade que ele tem é de prover para casa. Ou de demonstrar o amor de Cristo à sua esposa. Mas Paulo está dizendo aqui para os seus ouvintes homens: olha, pais, a responsabilidade primária é de vocês. São vocês que têm que puxar a família no que diz respeito ao ensino bíblico. Vocês é que carregam essa responsabilidade primariamente. E ele se dirige aos pais e ele diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. E eu listei aqui algumas formas em que pais podem provocar os filhos à ira. Só algumas. As possibilidades são, talvez, infinitas, infelizmente. Mas uma forma de provocar os filhos à ira: superproteção. Meu filho é um santo. Meu filho jamais faria isso. Não, isso deve ser mentira. Não, ele fez isso, mas essas são as mais influências. Olha, desde que ele chegou nessa escola, ele começou a agir dessa forma. Na outra escola onde ele estudava não tinha isso. Só pode ser uma explicação. São as mais influências. Porque o meu filho, como professor, eu tenho o desprazer de ter que lidar com falas assim constantemente. A pior coisa que você pode fazer para um filho, nesse sentido,
é deixar claro para ele que antes de qualquer tipo de investigação, antes de qualquer tipo de averiguação, você vai sempre declará-lo inocente. Superproteção não é simplesmente você não permitir que ele não se machuque, ou que ele não seja assaltado, que ele não sofra algum tipo de violência. Superproteção aqui é você também protegê-lo das consequências ruins dos seus atos errados. É um péssimo tipo de proteção. E aqui eu quero abrir um parêntese. Nessa igreja local, nós temos presbíteros e diáconos. E pessoas que são autoridades dentro da igreja. Não se milindre quando alguma autoridade da igreja chamar a atenção do seu filho. Não enxergue isso como uma perseguição. E se você ficou insatisfeito com a forma que foi feita a coisa, vá tratar com a pessoa depois em particular, mas não na frente do filho. Não solape a autoridade da igreja. O mesmo vale para os professores. Rigor desmedido no tratamento é outra forma de você provocar seus filhos à ira. Todas as palavras são ríspidas, todas as palavras são de cobrança, nunca há um elogio, nunca há uma recompensa. Tudo é cobrança e disciplina. Se transforma a casa num quartel. Incoerência na educação. O velho e famoso completem. O que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é horrível. Isso é péssimo. Você cria um aborrecimento na vida do seu filho quando você age dessa forma. Parcialidade e comparações impróprias entre criança e criança. E aqui eu coloquei entre criança e criança porque eu quero estender isso para algo que vai além do seio familiar. Há formas corretas e saudáveis de você comparar seu filho com outro filho ou com uma criança de outra pessoa. A forma correta e saudável de você chamar a atenção para uma boa prática que outro filho, que outra criança, outro jovem está tendo. Mas se a comparação é carnal, se na hora de tratar os filhos, sempre um é tratado de um jeito, o outro de outro, é preterido em relação ao outro, isso também é uma forma de provocar o filho à ira. E aqui me permitam um trocadilho na quinta forma que eu listei. Presentes no lugar da presença dos pais. Não faz muito tempo eu tive a oportunidade triste de ouvir uma criança, não era um jovem já crescido, era uma criança, verbalizar com essas palavras isso daí. Eu não quero presentes, eu quero a presença dos meus pais. E até ficar um pouco surpreso de ver uma criança tão pequena articulando essa ideia. A presença dos pais, ainda que seja uma presença emocional, no caso da impossibilidade de haver uma presença física, ela não pode ser substituída por nada, muito menos por presente. Falta de disciplina é outra forma de você provocar os filhos à ira. Porque filhos sem disciplina, mais lá na frente vão quebrar a cara. Porque não tem limite. Só que o mundo tem limite. Tudo tem limite. E o lugar primário e inicial que a criança precisa aprender isso é dentro de casa. Outra forma horrível de provocar os filhos à ira.
conflito com os cônjuges, ou com o cônjuge, no caso. Entre os cônjuges. Deveria ter colocado entre os cônjuges aí. Não há segurança naquele seio familiar. O tempo inteiro a criança percebe e vê, o que ela enxerga é que pai e mãe, avô, avó, enfim, quem estiver ali, está constantemente brigando. E Paulo, então, de forma geral, de forma bem genérica, ele diz aos pais: olha, pais, não provoquem os filhos à ira. Esse é um dever de vocês como pais. E ele continua, e de forma positiva, apresenta a quarta e última prática. Ele diz: criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então ele primeiro diz aos pais o que eles não devem fazer. E agora eles dizem aos pais o que deve ser feito. E os pais têm que fazer o quê? Criar. A palavra que aparece aí em grego, no original, para criar, é exatamente a mesma que aparece aí no versículo 29 do capítulo 5. Abram aí, vejam aí no capítulo 5 de Efésios, no versículo 29. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o amor que o esposo deve prestar à esposa, ele diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A palavra que aparece é a mesma no original. Ou seja, ele está dizendo para os pais: pais, alimentem os filhos de vocês, nutram os filhos de vocês. A ideia aqui é como se fosse uma espécie de planta mesmo. Paulo vai buscar essa ilustração do conhecimento do vegetal. Então, criem os filhos de vocês, nutram, alimentem os filhos de vocês. Os filhos de vocês são dependentes de vocês. Os pais estão para os filhos e não o contrário. É o que Paulo está dizendo. E essa nutrição, esse alimento, ele tem que ser como? Ele tem que ser na disciplina. E a palavra disciplina aqui denota treinamento. Então, o que o pai vai fazer é treinar o filho. É treinar o filho para que ele seja a imagem de Cristo. Enquanto ele estiver sob a sua tutela, é um treinamento diário e constante para que ele, então, seja feito a imagem de Cristo. Paulo também não inaugura isso. Ele vai tirar esse princípio lá do Shema Israel, lá de Deuteronômio capítulo 4. Em que você tem que o pai deveria ensinar as verdades de Deus para os seus filhos a todo instante, a todo momento. Sentado, junto ao caminho, caminhando, ao deitar, ao levantar, a todo momento. É um treinamento. E um treinamento também para a vida prática. Ensine seus filhos a fazer a própria comida, a arrumar as próprias coisas, a pagar uma conta. Coisas simples. E ele diz também na admoestação. A palavra admoestação aqui envolve um estímulo verbal. Converse com seus filhos, fale com eles. Dê apoio para eles. Não é só disciplina, não é só treinamento, mas é também estímulo, é apoio. Quando você estiver com medo, pode vir. Eu vou te ajudar. Filho, eu te amo. Filho, eu quero ser seu amigo. Quando você cair, eu vou estar lá para te levantar. E a sessão termina dizendo do Senhor. Na disciplina e na demonstração do Senhor. Percebam então, irmãos, que Paulo, ele começa a sessão falando do Senhor e ele termina a sessão falando também que tudo deve ser feito no Senhor. O objetivo de tudo isso que Paulo está escrevendo
é que o nome de Cristo seja glorificado na família. E só para terminarmos, vamos ilustrar aquilo que Paulo fala em relação à disciplina e à demonstração com o seguinte gráfico que está aí, para ajudá-los a gravar e de forma prática entendermos que tipo de autoridade nós queremos exercer na vida dos nossos filhos. Isso é resultado de um estudo real, feito já há algum tempo, e que dividiu os pais, segundo a forma como eles lidam com os filhos, em pai de autoridade, pai tolerante, pai negligente e pai autoritário. Pai autoritário é aquele pai, vejam aí, que tem um forte controle, exerce um forte controle, forte disciplina na vida dos filhos, mas um péssimo apoio. Só disciplina, sem apoio. Cobrança, 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 mas zero apoio. Esse é o pai autoritário. O que geralmente se consegue com uma atitude assim, ou com uma criação assim, são filhos ou temerosos demais, ou rebeldes demais. Mas também há o pai negligente. O pai negligente é aquele que não demonstra nenhum controle, nenhuma disciplina, mas também nenhum apoio. O filho está entregue. A Deus dará, ao Léo. E o resultado, geralmente, de uma criação assim, é a delinquência. O pai tolerante é aquele pai que está sempre ali pronto para dar muito apoio, mas zero ou quase nenhuma disciplina. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguns pais de alunos, de forma mais aberta e sincera, e mostra esse gráfico, a maioria reconhece e se coloca nesse quadrante de pai tolerante. E resultado, geralmente, de filhos que são criados dessa forma, são crianças que não sabem ouvir não. O que nós devemos perseguir é que nós sejamos pais de autoridade, com forte controle e forte apoio. O pai que está sempre presente na vida dos seus filhos, apoiando os seus filhos, não vai temer que o filho enxergue uma disciplina dura como falta de amor. Pelo contrário, ele vai saber, de forma segura e tranquila, que aquilo também é uma demonstração de amor pela vida dele. Algumas perguntas. Filho, você já pode dizer que conhece ao Senhor? Só assim sua obediência aos seus pais será um serviço prestado a Deus. Como é que você vai obedecer aos pais no Senhor se você não sabe quem é o Senhor? Filho, pense em maneiras práticas pelas quais você pode honrar seus pais hoje. Três, há algum pai aqui que precisa rever se não está provocando um filho à ira? 4, suas práticas diárias apontam que você tem sido que tipo de pai? Um pai autoritário? Um pai negligente? Um pai tolerante? Ou um pai de autoridade? Para encerrar, irmãos, eu não posso deixar de mencionar que eu sei que, mesmo dentro da igreja, do seio da igreja, nós vamos ter muitas famílias que vão estar aparentemente muito distantes desses padrões. Famílias que vão estar, pela sua história,
distante desse modelo que Paulo apresenta, aparentemente. Mas eu quero encerrar com essa palavra, uma palavra de esperança e de consolo para todos nós. E eu sei que eu já falei isso em vários outros momentos aqui, mas repito, para todos nós isso é segurança. Não há absolutamente nada na nossa vida que, uma vez que nós entregamos nas mãos de Cristo, Ele não transforma em bênção. Ele não possa transformar em bênção. Até os atropelos da nossa família. Se Cristo foi capaz de transformar a maior das maldições, que é a morte entrou no mundo como maldição pelo pecado. E na vida do crente, a morte passa a ser lucro, passa a ser bênção. O que é que o diabo tenha destinado para a maldição nas nossas vidas, que uma vez que nós deixamos nas mãos do Senhor, Ele não possa transformar em bênção? Então, irmãos, em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Amém, irmãos?